Olá, pessoal, bom dia. Só vou dar mais um minutinho aqui porque estou vendo que tem bastante gente entrando ainda. Sendo ainda bastante número aqui de participantes. Ótimo, agora acho que já está estabilizando. Bom, acho que a gente pode começar. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui na nossa divulgação de resultados referente ao quarto trimestre e o ano de 2024. É um prazer recebê-los aqui novamente. Antes de começarmos, informo que essa teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. E para aqueles que desejam mudar o idioma, basta clicar no botão Interpretação localizado na parte inferior da tela. Me chamo Márcio Pena, sou diretor de Relações com Investidores e Governança Corporativa do Meres, e comigo aqui hoje está o Gabriel Loures, o CEO da companhia e diretor de Growth, Estratégia e Novos Negócios. Informo que o evento está sendo gravado e posteriormente será publicado em conjunto com a transcrição no nosso site de Relações com Investidores. E os materiais que aqui estão sendo apresentados já estão disponíveis no nosso site e também na CVM. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para aqueles que desejarem fazer uma pergunta, basta clicar no botão de levantar a mão, que no momento oportuno vamos liberar o microfone. Passo a palavra agora para o Gabriel. Contigo. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Acho que esse resultado é um resultado histórico para o Melios. Eu vou falar logo mais um pouquinho do porquê. Mas ele representa o fim de um ciclo de turnaround operacional do nosso negócio. A gente trabalhou muito duro de 2022 para cá para reverter um resultado operacional negativo e a gente conseguiu em 2024, com muito sucesso, mostrar um número extremamente relevante, positivo de EBITDA e a consolidação desse turnaround que aconteceu aí ao longo dos últimos anos. Antes de continuar aqui, eu queria só fazer um agradecimento especial ao nosso time, porque a gente trabalhou muito duro, como eu falei, nos últimos 2 anos, nem sempre foi fácil, a gente teve que fazer muitas reduções de custo, a gente teve que fazer decisões difíceis, mas a gente conseguiu virar os resultados da companhia e estamos muito animados, porque agora a companhia está pronta para crescer e a gente quer muito mais em 2025. Pode abrir a apresentação, por favor, Fê? Como que é o nosso objetivo aqui hoje, tá? Eu vou começar passando por alguns destaques financeiros e operacionais. Vocês vão ver que a gente vai dar um pouco mais de disclosure que o normal aqui nessa apresentação, como a gente está falando, uma apresentação de final do ano. Então, vamos entrar um pouquinho mais de métricas operacionais, que a gente julga bastante relevante para o sucesso do negócio. Vamos falar dos destaques de produto. Então, a gente trouxe um highlight aqui em alguns produtos que a gente acredita muito para o ano de 2025, que tiveram resultados legais em 2024. Por fim, eu queria falar um pouco sobre a agenda estratégica nossa para 2025, quais são os nossos focos estratégicos, e o Márcio vai terminar comentando um pouco sobre a nossa estratégia de tesouraria no final da apresentação. Pode passar, Fê? Como eu falei, a gente passou por um período de ciclo de turnaround operacional que começou lá em 2022. Então, para aqueles aqui que nos acompanham desde lá, a gente começou o ano de 2022 com o modelo Asset Heavy, focado no crescimento dos nossos serviços financeiros. Então, a gente estava trabalhando, né, muito no cross-sell da nossa base e fazer com que os nossos usuários, né, utilizassem esses novos produtos e serviços financeiros, do ponto de vista de receita. E no ponto de vista de lucratividade, a gente estava investindo de forma agressiva para a construção e lançamento desses produtos financeiros. Isso é natural, como todo banco digital que surgiu, a gente tinha uma curva S, que é um momento inicial, né, de prejuízos, de investimentos, para gerar uma lucratividade futura, e foi essa a estratégia que a gente adotou durante boa parte do ano de 2022, e o resultado disso foi um EBITDA ajustado consolidado ali de menos 93,5 milhões, mas que permitiu um crescimento da receita líquida de 21% no consolidado ano contra ano 21 para 2022. Ao longo do ano de 2022, a gente foi percebendo, né, uma mudança no cenário macroeconômico, a mudança nas taxas de juros, o aumento do custo de capital, e a gente resolveu começar um início, uma mudança do modelo de negócio para um modelo asset light, que a gente continua tendo os mesmos serviços financeiros, prestando esses serviços para os nossos clientes e gerando valor para os nossos clientes, mas compartilhando esse valor com um parceiro, que é o BV. Então, a gente desinvestiu do Bankly e mudamos para um modelo de asset light em parceria com o Banco BV. Nesse período, 2023, nosso foco foi total e absoluto
na rentabilidade do negócio, no turnaround operacional, a gente reverteu o resultado do EBITDA, e a gente foi muito bem sucedido nisso no ano de 23. A gente saiu de menos 0,93 milhões de EBITDA ajustado consolidado para um resultado de menos 1,1 milhão de EBITDA ajustado consolidado. E a gente fez isso priorizando muito a margem de contribuição dos produtos. Então, mais importante que a geração de receita naquele momento era, de fato, a geração de margem operacional e margem de contribuição dos nossos produtos, e a gente focou muito na redução de custos e despesas, e a consequência disso é que o crescimento da receita foi mais baixo, modesto, de apenas 2% ao longo do ano de 23, mas foi a estratégia necessária para a gente reverter o resultado de EBITDA. Uma analogia que eu gosto de fazer, né, do foguete do Mélius, que é que em 2023 o foguete continuou subindo, mas a gente precisou fazer um pit stop, parar ali no hangar, consertar um pouquinho o motor, para a gente conseguir subir mais alto a partir dali, e foi o que a gente conseguiu fazer em 2023, para 2024 a gente retomar o nosso crescimento. Então, em 24, a gente iniciou a retomada, né, de investimentos com ROI positivo, eu vou falar um pouco sobre isso, mas a gente investiu mais e investiu com rentabilidade. E do lado do bottom line, a gente manteve uma alocação eficiente de recursos. Então, a gente não necessariamente reduziu a nossa base de custos fixos na mesma velocidade que 2023, mas a gente garantiu que todos os custos eles estavam gerando um rendimento e manteve toda a nossa consistência na negociação com fornecedores, na definição de licenças, em todas as outras linhas de negócio para garantir esse bottom line positivo. E o resultado foi histórico. A gente conseguiu trazer o EBITDA ajustado da companhia de menos 0,1 milhão para 54,1 milhões positivos no consolidado, um crescimento ali de mais de 55 milhões, e um crescimento da receita líquida consolidada em 12% ano contra ano. Então, 2024 foi o ano que a gente conseguiu consolidar essa virada, e a gente quer agora, em 2025, continuar crescendo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Pode falar, passar, por favor, Fê? Olhando para o quarto trimestre de 24, eu acho que ele mostra bem o final desse ciclo e a consolidação desse resultado. A gente atingiu no quarto trimestre de 24 um resultado de EBITDA ajustado consolidado de 29% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O EBITDA contábil foi de 40 milhões, por alguns impactos on-off que a gente explicou na nossa apresentação de resultados. Então, o EBITDA contábil foi, inclusive, maior do que o EBITDA ajustado que a gente está mostrando aqui. Mas eu acho que o mais relevante aqui que eu queria ressaltar é a nossa margem EBITDA. A nossa margem EBITDA no quarto trimestre de 24 bateu 20,1%, que foi quase 4 pontos percentuais maior do que a margem EBITDA no quarto tri de 23. Esse resultado de 20,1, ele é bem parecido com os números que a gente reportava lá em 2020, de margem do nosso negócio, margem EBITDA do nosso negócio. Só que na época, a nossa receita consolidada era de 125 milhões. E agora a gente está com uma receita consolidada em 2024 de 365 milhões. Ou seja, retomamos o mesmo patamar de margem EBITDA, o próximo disso de 2020, e queremos voltar e continuar crescendo essa margem EBITDA, mas a receita da companhia agora é 3 vezes maior. A companhia é 3 vezes maior em 24 do que ela era em 2020. Então, a gente conseguiu, com muito sucesso, crescer o nosso resultado, crescer a nossa receita nesse período e, ao mesmo tempo, garantir a retomada dessa margem operacional, que no ano de 2022 ficou bastante prejudicada. O slide que me dá mais orgulho nessa apresentação é esse aqui. Quando a gente mostra o resultado que a gente tem feito e que o nosso time tem feito ao longo dos últimos 2 anos. É incrível ver nos 2 gráficos, primeiro no consolidado e depois na controladora, como que o nosso EBITDA foi melhorando ao longo de cada trimestre de forma extremamente consistente. A gente saiu de menos 0,93,5 lá em 2022, a gente foi crescendo esse número, bateu 2023 com menos 1,1 e chegou em 2024 com 54,1 do EBITDA ajustado consolidado, mas a cada trimestre esse resultado ia melhorando na visão LTM, ou seja, mostrando que é um resultado consistente, não é o impacto de algum trimestre que foi bom, mas sim uma melhoria do resultado do negócio como um todo, e o reflexo disso é na nossa margem EBITDA, que saiu de menos 29,2 para mais 14,8 no ano consolidado como um todo. E como eu falei, no quarto trimestre esse número bateu 20% mais ou menos de margem EBITDA, ou seja, o resultado seguiu melhorando ao longo de 2024 e eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente. Do lado da controladora, esse turnaround foi ainda mais rápido. A gente saiu da mais ou menos a mesma base de EBITDA ajustado na controladora e batemos 64,1 milhões em 2024. Ou seja, crescemos quase 4 vezes de 2023 para 2024 e batemos uma margem EBITDA na controladora de 21,2 na visão anual do nosso resultado. Pode passar?
Esse resultado, em 2024, especialmente, ele foi muito auxiliado pela retomada do nosso crescimento. Então, quando a gente olha a nossa receita líquida consolidada, ela também cresceu na visão LTM trimestre a trimestre, assim como a gente fez com o EBITDA, e esse número na visão ano contra ano foi de 12% no aumento da receita líquida consolidada. Na receita líquida controladora, foi ainda mais relevante. A gente foi para 16% de crescimento, saindo de 260,4 milhões em 2023 para 302 milhões em 2024 no crescimento da receita líquida controladora. E aí eu queria ressaltar aqui nessa página, novamente, como que isso evoluiu ao longo do ano de 2024. Se vocês olham no gráfico do meio ali, a receita líquida da controladora no segundo semestre cresceu 21% versus o mesmo período de 2023, e no consolidado ela cresceu 14% versus o mesmo período de 2023. Ou seja, o ritmo de crescimento no segundo semestre foi maior do que no ano como um todo, o que indica uma tendência positiva de crescimento do nosso resultado e crescimento da nossa receita. Pode passar? Isso fica ainda mais claro quando eu mostro o nosso resultado do GMV, do shopping, nosso core business. A gente saiu ali no quarto T de 23 para 1,2 bi de GMV do Shopping Brasil, para 1,4 bi, ou seja, crescemos 15% o GMV da linha de negócio, mas esse número ele foi aumentando ao longo do tempo. Então, no gráfico da direita, a gente cresceu 5% o GMV de 2023 para 2024. No segundo semestre, crescemos 12% do GMV, de 2,3 para 2,6. E na visão do quarto trimestre, a gente cresceu 15%. Ou seja, a velocidade de crescimento do nosso GMV foi aumentando ao longo do ano, assim como a velocidade de receita. E a gente conseguiu fazer isso tudo com o net take extremamente saudável. No quarto trimestre de 24, a gente teve alguns impactos one-off ali no cashback, que reduziram um pouquinho esse net take, mas de qualquer forma, ele segue acima do patamar de 2%, que é o net take que a gente considera saudável para o nosso negócio. Então, a gente conseguiu crescer e garantindo rentabilidade. Esse resultado só foi possível porque a gente cresceu também bastante a nossa base de usuários. Então, quando vocês olham aqui o número de contas abertas, a nossa base acumulada de contas abertas saltou de 30 milhões no quarto trimestre de 23 para o número de 38,4 milhões no quarto trimestre de 24. Isso representa ali 44 mil contas abertas por dia útil. E contas aqui eu estou dizendo de cadastros, tá? Então, cadastro no nosso aplicativo. Esse foi a maior velocidade de crescimento da história do mês. Mais rápido do que em 2021, que tinha sido o nosso ano de maior crescimento na base de usuários. Então, novamente, um número histórico aqui, porque a gente conseguiu, de fato, crescer a nossa base de forma muito consistente. E o impacto disso veio em todos os nossos negócios. Então, olhando para o shopping, a gente cresceu em 62% o número de novos compradores no shopping, na comparação do quarto TRI de 23 para o quarto TRI de 24. Isso, sem dúvida, foi fundamental para os resultados da nossa Black Friday de 24, que eu comentei logo atrás, sobre o GMV da Black Friday, sobre a receita da Black Friday. Mas, acima disso, é um resultado que vai permitir que a gente continue crescendo daqui para frente. Como vocês sabem, a nossa retenção de usuários é muito boa. Então, quando a gente traz um usuário no ano, esse usuário continua comprando com a gente. Não é que a gente traz um usuário, ele compra e nunca mais volta. Ele continua comprando com a gente por anos. Então, o crescimento dessa base de usuários é bem importante para a sustentabilidade do nosso crescimento no longo prazo. E o impacto dele no longo prazo é até maior do que o impacto dele no próprio trimestre que esse usuário foi adquirido, né? Assim como a gente gerou um crescimento de 62% ali no shopping, a gente gerou um crescimento bastante significativo em serviços financeiros também. Pode passar uma página, por favor, Fê? A gente saiu de uma base acumulada de contas digitais de 0,9 milhão, ali no quarto trimestre de 23, para uma base de 3,5 milhões de contas digitais abertas, então um crescimento de mais de 3 vezes. Em termos de cartões emitidos, a gente cresceu mais de 4 vezes. A gente saiu de 50 mil cartões emitidos para 210 mil cartões emitidos no quarto TRI de 24. Ou seja, o crescimento que a gente gerou para o app, para o nosso aplicativo e para os nossos canais como um todo, eles impactaram todos os nossos produtos, tanto no nosso produto shopping, quanto nos nossos produtos de serviços financeiros. E aí, pode passar uma, Fê? A gente, de novo, consegue trazer um resultado aqui que eu fico muito feliz, que a gente teve um reconhecimento de uma empresa independente, que é a Sensor Tower, como o 7º app de shopping mais baixado no Brasil no ano de 24. Se vocês forem olhar a listinha ali, a gente ficou junto com os gigantes do varejo, a gente conseguiu atingir um número bastante significativo de downloads em 2024. E eu acho que o mais legal ainda é o ranking da direita, que é o crescimento desse ritmo de downloads.
Nós ficamos em terceiro lugar em shopping nisso no Brasil. Tem dois players na frente da gente só. Temu, o gigante chinês, que entrou no Brasil recentemente e partiu de uma base pequena. E o Mercado Livre, que é o nosso gigante da América Latina, o grande líder do e-commerce brasileiro. O Melios ficou em terceiro, ou seja, a terceira empresa de shopping que mais cresceu no seu ritmo de downloads no ano de 2024. É um resultado extremamente relevante para a gente, que permitiu o gráfico da esquerda, que a gente atingisse um crescimento de mais de 2 vezes na nossa base de usuários únicos acessando o app no quarto trimestre de 24. Isso aqui é uma métrica relevante que a gente está abrindo aqui que a gente não costuma abrir, mas a gente teve um crescimento aqui de mais de 2 vezes nesses usuários acessando o app. Isso foi parte do motivo que permitiu a gente crescer o GMV, crescer o resultado de receita e crescer também o nosso resultado de serviços financeiros ao longo do ano. Pode passar? E tão importante, lembrem que eu falei desde o começo, né? Nós estamos num ciclo de turnaround operacional. De nada adiantaria a gente crescer se a gente tivesse prejudicado o nosso resultado financeiro, o nosso EBITDA e na nossa geração de caixa. Mas a gente não fez isso. A gente abriu o número recorde de contas, então a gente teve o maior número de contas abertas em um ano da história do Médios, acima de 2021, um número que é 172% maior que 2023, ou seja, mais de 2 vezes, quase 3 vezes o número de contas abertas de 2023. A gente fez isso gastando 47% a mais do que a gente gastou no ano passado. Não lembre, eu falei que a gente ia aumentar o nosso volume de investimentos, mas mais importante é o gráfico da direita. A gente aumentou os investimentos de forma extremamente consciente e de forma extremamente focada no resultado. O nosso custo por conta aberta saiu de R$ 3,3 para R$ 1,8, ou seja, a gente caiu 46% o custo por conta aberta na mesma comparação, na comparação 2023 com 2024. Quando eu olho para 2021, esse resultado fica ainda mais evidente. A gente abriu quase o mesmo número de contas de 2021, 100 mil a mais, mas a gente gastou quase 3 vezes menos. Em 2021, a gente tinha gastado 42 milhões de marketing, em 2024, a gente gastou 15 milhões. Isso reforça a importância desse ciclo que a gente passou e a capacidade que a gente teve de gerar resultado, de gerar crescimento com bastante eficiência operacional. Em termos de resultados financeiros e operacionais, é isso que eu queria passar para vocês. Ficamos muito felizes com os resultados. E parte deles vieram dos grandes desenvolvimentos de produtos que a gente teve ao longo do ano de 2024, que eu vou passar nessa próxima sessão. Por favor, Fê. O primeiro deles que eu queria comentar é o Melios Prime. O Melios Prime, para quem não sabe, é o nosso programa de assinaturas. O objetivo do Melios Prime é a gente garantir uma incrementalidade no comportamento de compra dos nossos usuários. O que a gente quer? A gente quer que esses usuários assinem. A gente, obviamente, vai receber uma receita por essa assinatura, mas o nosso principal objetivo é aumentar o crescimento, aumentar o comportamento de compra, melhorar o comportamento de compra desses usuários, muito inspirados no programa de mesmo nome da Amazon, em programas que a iFood e vários outros grandes players do mercado brasileiro e internacional têm. E a gente foi muito bem sucedido no crescimento desse produto. Ele tinha sido lançado lá no terceiro trimestre de 23, e eu tenho orgulho aqui de falar que a gente cresceu mais de 9 vezes a nossa base de assinantes de quarto trimestre de 23 para o quarto trimestre de 2024. Isso aqui, além, obviamente, da receita que isso gera em termos de assinaturas, que está sendo já consolidado o nosso resultado, a gente tem impacto tanto no B2B quanto no B2C. No B2B, a gente está criando oportunidades para os nossos parceiros atingirem uma base extremamente qualificada, com ticket médio mais alto, que compra muito no e-commerce, que tende a ter uma renda média maior, porque são pessoas que estão assinando um programa de fidelidade para o e-commerce. E a gente tem feito campanhas mensais que a gente oferece para os nossos parceiros a possibilidade de atingir de forma exclusiva essa base de usuários. A consequência disso é que a gente entrega muito investimento adicional de marketing dos nossos parceiros, porque esses parceiros querem atingir essa base. Eles querem conseguir gerar vendas para essa base com melhor comportamento de compras, eles querem passar a ter esses usuários e esses clientes na sua base, então como um investimento de aquisição de clientes também faz muito sentido para vários nossos parceiros. Então, o Melios Prime não só está gerando oportunidade no B2C, mas também no B2B. E olhando para o B2C, a gente tem conseguido entregar o resultado que o Prime se propõe, que é, em primeiro lugar, a concentração do share of wallet, ou seja, o percentual das compras que as pessoas fazem usando o Melios. A partir do momento que a pessoa assina, ela tem 35% no crescimento do volume de compras dela, ou seja, do GMV que ela faz no Melios, após a assinatura. Não é porque a pessoa passou milagrosamente a comprar mais de um dia para o outro, seja no online, seja no offline. Na prática, o que aconteceu ela trouxe compras que ela fazia offline para o online, porque agora ela está assinando um programa de fidelidade online, então ela migrou o hábito de comportamento dela, e ela concentrou mais as compras que ela faz online dentro do Melios, porque ela tem um benefício que só ela tem por ser Melios Prime.
Além disso, a gente consegue melhorar bastante a retenção dos nossos usuários. Usuários Prime, em média, compram 3 vezes mais que os demais em termos de frequência. Isso é extremamente importante porque permite que números, como eu falei lá atrás, que é o número de usuários ativos do nosso aplicativo, cresça e permite que a gente crie novas oportunidades, não só no shopping, mas, obviamente, em todos os outros nossos produtos, permitindo que esses usuários vejam e interajam mais com o Melios ao longo do tempo. Pode passar, Fê? Além do Melios Prime, eu queria ressaltar aqui o nosso portfólio e o nosso roadmap de serviços financeiros. A gente concluiu no terceiro TRI de 24 os cofrinhos, que a gente anunciou para o mercado naquela ocasião. Quarto trimestre foi um trimestre de consolidação desse produto, a gente tem aumentado significativamente o saldo investido, o saldo médio investido também, que é focado em investimentos com liquidez diária. É para aquela pessoa que não está acostumada a investir o seu dinheiro, mas que ela quer converter o cashback dela em um investimento e que ela quer trazer um dinheiro para o Melios com umas condições especiais para ela conseguir ter a liquidez dela, mas com o dinheiro dela rendendo ao longo do tempo. Então, esse é um produto com bastante sinergia com o restante do nosso ecossistema, especialmente com o momento do resgate do cashback, e a gente tem trabalhado muito forte para aumentar os volumes investidos aqui. Em paralelo, a gente está finalizando o desenvolvimento para o lançamento de 2 novas verticais. Uma vertical de seguros, em que a gente vai trazer um seguro de carteira, que vai proteger o usuário para todos os cartões dele, não só para o cartão Melios. E, de novo, é uma nova avenida de cross-sell com a nossa base de usuários e também uma nova avenida de receita recorrente, rentabilização dos serviços financeiros, tanto para o Melios quanto para o BV. E, por fim, a gente está lançando os investimentos em CDBs, que são investimentos com perfis diferentes de liquidez, perfis diferentes de retorno, buscando um investidor um pouco diferente do investidor de cofrinho, um investidor um pouquinho mais qualificado, que já tem visão de qual é o prazo de investimento que ela está disposto a investir, já tem uma dimensão do retorno que ela consegue atingir com produtos de investimento com menor liquidez, e esse é um produto que vai permitir que a gente gere receita, gere cross-sell também com o nosso ecossistema. A gente está muito animado com o nosso roadmap de serviços financeiros. Esses aqui são os que a gente está dando disclosure, mas, obviamente, tem vários outros produtos sendo discutidos na parceria junto com o BV. Para completar, eu vou falar um pouquinho da nossa visão para 2025. Então, qual que é o nosso foco para 2025 e como que isso termina de completar o ciclo que a gente começou desde lá de 22. Pode passar, Fê. Como eu já falei, saímos de 93 milhões negativo em 2022 para 54 milhões de 2024, mas é muito importante ressaltar e deixar muito claro que essa evolução aconteceu também dentro do ano de 24. Pode passar uma página, Fê, por favor? Se vocês compararem o resultado do primeiro semestre de 2024 com o segundo semestre de 2024, a gente tem uma tendência de aceleração significativa dos nossos resultados. Vou passar número a número aqui. Nosso EBITDA do estado consolidado saiu de mais 20,9 milhões no primeiro semestre para mais 33 milhões no segundo semestre, ou seja, um crescimento de mais 59%. Nossa margem EBITDA ajustada saiu de 12,3% para 17%, um crescimento mais 4,7%. Lembrando, eu já comentei, no quarto trimestre, essa margem EBITDA ajustada foi de 20% no consolidado. A nossa receita, o crescimento de receita year over year, no primeiro semestre tinha sido de 9,1%, ou seja, primeiro semestre de 24 cresceu 9,1% versus o primeiro semestre de 23. Esse crescimento da receita acelerou no segundo semestre e foi para 14,2%, um delta de mais 5,1 pontos percentuais, e tão relevante quanto o crescimento de novos compradores, que é o que permite a gente crescer daqui para frente, saiu de 16% no year over year, ou seja, o número de novos compradores do primeiro semestre foi 16% maior do que no primeiro semestre de 23, para 45,8%. Essa é a segunda derivada do nosso crescimento. Esse é o número que vai permitir que a gente cresça daqui para frente. Ela é a inclinação da curva de crescimento e permite que a gente olhe para qual que vai ser o nosso crescimento e como que a gente está construindo essa base daqui para frente. Foi um delta aqui de 29,8% pontos percentuais nesse crescimento de novos compradores. Esse fechamento de 24 permitiu que a gente caminhasse para o nosso objetivo em 2025. O nosso foco segue sendo crescer de forma saudável, de forma sustentável. Só que agora a gente quer acelerar esse crescimento que a gente apresentou em 2024. 4 grandes pilares que a gente vai trabalhar ao longo do ano de 2025. Em primeiro lugar, é o crescimento do e-commerce. A gente quer seguir focado na aquisição sustentável de usuários e na retenção desses usuários. A gente brinca muito com o time aqui que, apesar de 13 anos ou 14 anos de Melios, a gente ainda encontra oportunidade no nosso shopping cada vez que a gente olha com mais cuidado para a experiência do nosso usuário, para entender como é que estão as nossas taxas de ativação em cada fluxo, nossa taxa de retenção em cada fluxo. Esses resultados são extremamente relevantes.
Testes que a gente conduz aqui ao longo do ano melhoram, às vezes, a nossa retenção de 5%, 10%, 15%. Isso, no agregado, é extremamente relevante para os nossos resultados e a gente quer seguir mantendo foco nesse exploit, nessa exploração do nosso business do e-commerce. Além disso, a gente quer focar na experiência de compra, a gente quer garantir que os usuários têm a melhor experiência para ativar e comprar pela primeira vez, a melhor experiência para seguir comprando, a melhor experiência para rastrear aquelas compras deles e, consequentemente, os nossos parceiros também ganhem com isso, porque eles vão ter mais resultados. E, por fim, a gente quer reforçar a nossa avenida B2B, criar novos modelos de negócio com parceiros. Estamos lançando um produto extremamente relevante para os nossos parceiros agora no próximo trimestre, que é o Cashback por SKU. Volto no trimestre que vem aqui explicando um pouquinho melhor como funciona, mas a gente está criando vários modelos de negócios com o objetivo de aumentar o total addressable market do e-commerce e que a gente consiga capturar verbas incrementais de marketing, seja do varejista, seja da indústria, sempre gerando cada vez mais valor para ele, provando que a gente é mais eficiente que canais concorrentes de alocação de investimento de marketing. Do lado da nota fiscal, a gente está expandindo a nossa base de parceiros. Ainda tem muita indústria no Brasil que não conhece o Melios, e a gente quer garantir que todo mundo conhece, todo mundo começa a usar, porque quem começa continua usando. E a gente quer criar novas features para os nossos usuários. A gente quer garantir que o nosso usuário também tenha a melhor experiência dele comprando offline, assim como a gente gastou 13 anos garantindo que ele tinha a melhor experiência comprando online. Então, isso aqui é uma nova avenida de crescimento que a gente quer reforçar no ano de 2025. Olhando para serviços financeiros, nosso foco é na rentabilização desses serviços financeiros, tanto para o Médios quanto para o BV. A gente vai seguir evoluindo conta e cartão, tem muita coisa a ser feita ainda nos produtos, mas a gente também quer crescer os cofrinhos, crescer os valores investidos de saldo em nossas contas, e a gente quer trabalhar forte para o lançamento de novos produtos, garantindo que esse roadmap compartilhado com o BV é bastante relevante. E, por fim, não podia deixar de falar da eficiência operacional. De nada adianta a gente crescer a receita se a gente não crescer a EBITDA na mesma proporção ou mais, ou seja, mantendo as nossas margens de EBITDA saudáveis. Então, a gente quer trabalhar nessa margem operacional, garantir que a nossa receita gera resultado financeiro. A gente quer seguir a disciplina com fornecedores, avaliando com muito critério o que a gente vai fazer dentro de casa, o que a gente vai contratar fornecedores, avaliando com muito critério nosso número de licenças, a nossa capacidade em nuvem e todos os outros indicadores aqui que refletem os nossos custos com fornecedores. E a gente quer manter o critério de alocação de investimentos. A gente quer garantir que a gente segue, sim, crescendo nossos investimentos, mas a gente investe de forma extremamente eficiente, olhando para 2025. Esse aqui é o resumo do nosso plano estratégico 2025. A gente está muito animado para o ano, a gente tem muita oportunidade. E eu queria deixar aqui vocês agora com o Márcio, que vai falar um pouquinho sobre a nossa estratégia de tesouraria. Pode passar aí, Fê. Obrigado, Gabriel. Excelente resultado aí do quarto trimestre de 2024 e 2024 como um todo. Estamos animados aí para 2025, né? Fê, pode passar o slide, por favor? Pessoal, esse slide, as informações do slide já são conhecidas pelo mercado. A gente divulgou o fato relevante semana passada, em anexo um documento de mais de 20 páginas aí, explicando toda a estratégia e o que a companhia deseja por trás dessa estratégia de tesouraria. Então, resumidamente, o que a gente quer, né? A gente quer tornar o Bitcoin uma moeda, como uma moeda dentro do nossa, a gente comprar um dinheiro na nossa tesouraria e tornar ela um uso de valor, né? Então, nosso objetivo aqui não é ser uma trader, e sim ser um acumulador de Bitcoin. A gente acredita na moeda e por conta disso que a gente iniciou essa estratégia, a gente considera que ela é uma moeda descorrelacionada ao real, ela é limitada, né? Ela é escassa e, portanto, não tem a questão da inflação que o real e qualquer outra moeda tenha. E é uma alternativa a investimentos tradicionais e que nos últimos, se você for considerar o último ano, os últimos 3, últimos 5 ou 10 anos, ela realmente tem dado mais retorno do que qualquer outra aplicação tradicional. A gente anunciou também que fizemos uma primeira compra, né, de 10% do caixa em Bitcoin, no total ali de 4,1 milhões de dólares, que dá mais ou menos 24 milhões de reais. A gente constituiu o Comitê Estratégia de Bitcoin, que no prazo de 45 a 60 dias, isso já tá rodando, né? A gente volta ao mercado para anunciar a potencial ampliação dessa estratégia. Tá? Então a gente realmente está muito entusiasmado. Nada mudou da semana passada até aqui. Esse comitê já começou esses estudos e dentro desse prazo a gente volta ao mercado para anunciar provavelmente aí uma possível ampliação ou não da estratégia. Tá bom? Finalizando assim nossa apresentação, eu vou abrir aqui o nosso Q&A, nossas perguntas e respostas. A gente já tem aqui uma pessoa na lista de espera, é o Alexandre, do Morgan Stanley. Alexandre,
Bom dia, obrigado aqui por estar participando. Seu microfone está liberado, por favor, faça sua pergunta. Bom dia, Márcio, Gabriel, obrigado por pegarem a nossa pergunta. Do meu lado, acho que eu tenho duas. A primeira é referente ao comentário que vocês fizeram aqui na apresentação e no release de ontem. Vocês falaram que para esse ano vocês estão focando em acelerar o crescimento sustentável. Só queria entender um pouco melhor o que exatamente significa isso daqui. Se para esse ano, basicamente, vocês estão vendo ou planejando uma aceleração no crescimento de GMV, ou é alguma outra coisa que vocês queriam falar, basicamente, né? A segunda pergunta é referente à linha tanto de despesas com pessoal quanto a parte de G&A, versus as nossas estimativas. Foram as duas linhas que eu acho que caíram bastante ano contra ano e vieram também abaixo do que a gente tinha projetado. Relacionado à linha de despesas com o pessoal, eu sei que vocês comentaram que tem uma questão de base de comparação por conta de menor provisionamento com bônus, mas eu queria entender, ou pedir, na verdade, uma ajuda para vocês, como pensar sobre essas duas linhas, ou qual que seria o nível recorrente dessas duas linhas, conforme a gente vai olhando daqui para frente, né? Obrigado. Perfeito. Eu posso pegar primeiro, Alexandre? Obrigado pela pergunta. O nosso foco em 25 é continuar crescendo e acelerar o crescimento. E aí, quando eu estou falando isso, eu estou falando de top line mesmo. Então, eu estou falando de receita. Obviamente, isso se reflete em linhas de negócio de formas diferentes. Para a gente quer crescer o Melios, focar no crescimento. A gente passou por um ciclo ali de 22 a 24, onde a gente reduziu os custos, tornou a companhia saudável, levou a companhia para margens EBITDA saudáveis, e agora a gente quer manter essa rentabilidade, então manter essas margens EBITDAs e acelerar o nosso crescimento. Esse é o nosso foco para o ano de 25. Obviamente, isso vai refletir em todos os canais, vai se refletir em aquisição de usuários, vai se refletir nos nossos produtos como um todo, obviamente em níveis diferentes, dependendo ali da adesão da base, dependendo dos nossos níveis de cross-sell e dependendo dos vários novos produtos que a gente vai lançar ao longo do ano. Você pega a segunda, Márcio? Pego a segunda, pego a segunda. Obrigado, Alexandre, pela pergunta. No que diz respeito às despesas operacionais, a gente pode dividir mais ou menos em despesas variáveis e fixas. As variáveis, basicamente, ali relacionadas à despesa com cashback, né? Obviamente, quanto mais a gente gera de receita, proporcionalmente também a gente gera mais de cashback, tentando sempre manter essa margem boa para a companhia. Isso, obviamente, é impactado diante do GMV e de outras variáveis aqui que vão compor ao longo do ano. As despesas fixas, que é mais o seu ponto, principalmente o pessoal, não espere nada diferente do que a gente fechou em 2024, Alexandre. Obviamente, você pode colocar uma inflação normal para qualquer linha daquela despesa. A gente tem despesa de software também, que a gente tem alguns produtos contratados e etc. Mas tirando esse ponto da inflação, estamos muito confiantes que essas despesas operacionais fixas, elas provavelmente vão terminar o ano 2025 muito em linha do que terminar em 2024, ok? É, E a pergunta do Alexandre, pessoal, era a nossa única pergunta aqui do dia. Sendo assim, eu agradeço a participação de todo mundo. Vou passar a palavra aqui para o Gabriel para ele fazer as considerações finais. Obrigado, Márcio. Pessoal, eu queria ressaltar, a gente completou um ano histórico para resultados médios, a gente está muito animado. Fomos o sétimo app que mais teve downloads no Brasil, fomos o terceiro app de shopping que mais cresceu no Brasil. Nossa base de clientes está cada vez mais engajada, cada vez mais ativa, cada vez mais gerando resultado para o Melios, e a gente está conseguindo fazer isso tudo com uma base de custos bastante controlada. O ano de 2024 foi muito bom e a gente está confiante que o ano de 2025 ainda vai ser muito melhor para a operação. Então, queria agradecer a todo mundo, especialmente o nosso time, e nos deixar à disposição aqui para conversar com todo o mercado. Obrigado e a gente encerra aqui o nosso call de resultados desse trimestre.